Segunda lei de Kirchhoff. E assim, olha, ao percorrendo uma malha no mesmo sentido, é nula a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito. Então, tensão ou DDP. Então, lembrando que tensão ou DDP, disse que era U. E aqui a gente pode até nomear, se vocês quiserem, colocar A, cada ponto, B, C, D, E, F. Mas a gente não vai resolvendo esse circuito aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Então, tensão é igual a R vezes I, ou seja, V para R lá, colocar com U aqui, tá? Diferença de potencial igual a resistência vezes a corrente, tá? Bom, num gerador ideal, que aqui eu não estou colocando resistência interna, aqui eu tenho uma força eletromotriz. Quando é um gerador ideal, a gente colocou que a força eletromotriz é igual a diferença de potencial. Tá legal? Então, o que diz essa lei? Tu vai fazer o seguinte, tu vai percorrer essa malha completa aqui, ó. Esta malha aqui que a gente vai chamar de alfa, malha alfa. E aí a gente vai dizer, ó, eu quero percorrer nesse sentido aqui, no sentido horário, tá? Você vai escolher um ponto para iniciar, sei lá, vamos iniciar do ponto A, vamos percorrer aqui. Pegar uma caneta vermelha aqui para ficar mais visível. Vamos percorrer. Viemos embora aqui, descemos aqui. Olha, aqui eu tenho uma queda de tensão, já estou falando de análise de circuito para vocês, tá ok? Uma queda de tensão. A diferença de potencial daqui para cá vai ser calculada com R vezes I. Este cara aqui, ó. Diferença de potencial R vezes I. Tá? Resistência vezes a corrente que está passando aqui. E aqui tu vai seguir outro resistor aqui. Tá? Aqui também está passando uma corrente I. E aqui é uma resistência também. Tá? E bem aqui uma força eletromotriz, que é a diferença de potencial de uma pilha, por exemplo. 1,5, uma pilha de 20 volts. Tá? Então ele quer dizer o seguinte, ó, quando eu somar todas as quedas de tensões que tem aqui, ou todas as tensões, vai ter que ser nula. Então como é que tu vai trabalhar isso? Vai colocar aqui, olha, E, se eu iniciei daqui, tá? E, aí olha aqui, mais, E, aí tu vem embora aqui, ó, mais R vezes I, que é a tensão, tá? Vem embora. E aqui esse R, coloca aqui R1, tá? R1 e aqui R2. R1 vezes I mais R2 vezes I é igual a zero. Isso aqui que é a segunda lei de Kirchhoff. Tá? O percorrer uma malha, a soma algébrica vai ser igual a zero. Tá tranquilo? Bom, como eu já iniciei para vocês estudo de sinal, a análise de circuito vai precisar de estudo de sinal, tá? Então, como é que eu defino o sinal na força eletromotriz lá, no E? Beleza, se for um gerador, um receptor, pouco vai importar para a análise de circuito, tá? Mas eu tenho que ter alguma definição correta. Então, quando se percorre circuito num determinado sentido, o sinal de E será fornecido pelo primeiro polo encontrado. Lembre-se que a barra maior é polo positivo, barra menor polo negativo. Se tu estabeleceu uma corrente nesse sentido, então E vai ser positivo, se for no sentido oposto, E vai ser negativo. Para tu entender melhor, se eu estabelecer a corrente, nesse caso aqui, olha, eu estava indo daqui para lá. Então, ó, o E foi positivo. Se continuasse com a minha corrente aqui, olha, vindo aqui, ó, aqui também é uma força eletromotriz, tá? Só que eu cheguei na corrente no lado de negativo, ó. Então meu E vai ser negativo. É essa aqui que é a definição desse sinal. Depende do polo que tu chegou percorrendo a corrente. Tranquilo? Vamos lá. A convenção do sinal do RI, ou seja,
RI, lembre-se que ele é U, tá? A diferença de potencial. Quando a gente for fazer o circuito vai definir o sentido da corrente, tá? Então, se o sentido da corrente for igual ao sentido do percurso escolhido, o sinal é positivo. Se o sentido da corrente for diferente do sentido do percurso escolhido, o sinal vai ser negativo. Beleza? Aí, exemplo de novo, vou dar aqui no circuito. Aqui tem um resistor. Eu vou escolher o sinal da corrente, aí vou polarizar os resistores. Mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. Tá legal? Então, olha, se eu vier com o sentido da corrente nessa direção aqui, vai ser positivo, negativo, positivo, negativo. Se eu fizer minha malha e não quero estar no sentido horário, por exemplo, minha corrente eu decidi que ia descer para cá, tá? Então, a corrente já está subindo aqui, tá? E eu decidi que eu vou percorrer esse circuito nesse sentido aqui, ó. Tá? No sentido horário aqui. Quando eu estiver subindo aqui, ó, eu desci, o E é negativo, e agora eu estou subindo. Estou subindo contra a direção da corrente. Eu estou andando contra a direção da corrente só nesse ramo aqui, tá? Então, nesse ramo aqui, o meu R vezes I vai ser negativo, porque eu estou chegando no sinal negativo. Mas isso eu vou ensinar vocês, eu vou botar o sinal e vou polarizar direitinho. Então, essa que é a ideia aqui, olha só. O sentido da corrente está para cá, então eu estou andando na malha para cá, vai ser positivo. O sentido da corrente está para lá e eu estou andando na mesma direção, ou seja, direção oposta da corrente, então vai ser negativo.